combinado, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai fazer uma pergunta para cada um dos debatedores. Vamos lá. Qual é a base da sua decisão? É aquilo que a sociedade contemporânea dita ou o que a palavra de Deus diz? Entendendo eu que nós, crentes evangélicos, aceitamos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. A nossa base para o divórcio está na sociologia, está nas ciências sociais, está nos sentimentos humanos ou está na autoridade absoluta e infalível das Escrituras? Foi no seu gol. Eu creio que a nossa base, ela está naquilo que Jesus recomenda sobre como é que nós temos que lidar com as pessoas, como é que nós temos que cuidar das pessoas. Eu gosto muito quando o Senhor Jesus diz à mulher, segundo as Escrituras, pega em adultério. Ela é constrangida solitariamente a uma situação muito complexa, porque o cara com quem ela estava não foi pego, não foi trazido, não foi exposto, não foi publicamente exposto. E o Senhor trata dela, resgatando a ela, naquele momento, uma dignidade que poderia ser o primeiro passo para um caminhar diferente. Quando ele diz, bom, então se é para apedrejá-la, vamos apedrejá-la, porque vocês estão cobertos de razão. Não obstante, se algum de vocês aqui não tem nenhum pecado, que comece o apedrejamento. E ele dá um tipo assim, olha mulher, nem sempre eu estarei por perto, uma hora ou outra te apedrejam. Melhor que você vá e não peques mais. Melhor que você vá e faça escolhas diferentes. Melhor que você vá e faça caminhos diferentes. Sempre foi assim dos encontros das pessoas com Jesus. Ele nunca impôs absolutamente nada, mas o constrangimento amoroso que ele provocava seduzia as pessoas a mudanças. Para ver uma bola do reverendo Hernandes no seu gol. Tá bom, Vamos assistir. vamos lá. Que atitude você tomaria como pastor na sua congregação quando um casal chega ao seu gabinete pastoral dizendo o seguinte, pastor, nós estamos nos divorciando porque não gostamos mais um do outro e o amor acabou, o amor morreu. Qual é a sua postura pastoral diante desta situação? Ótima pergunta. A resposta mais imediata é perguntar se eles estão dispostos a retrabalhar o relacionamento que eles estão entendendo como rompido ou defunto. Na maioria das vezes as pessoas entendem o amor como apenas aquela emoção, aquela curtição, aquela sensação de euforia e de romantismo que surge quando somos jovens, quando estamos experimentando as coisas boas que a vida tem para oferecer. Amor é mais do que isso e principalmente mais do que isso. E não deveriam tomar nenhuma atitude antes de dar uma séria chance à graça de Deus na sua vida. Essa é a minha primeira resposta. E chamá-los a experimentar esse poder transformador que o pastor Bregantin falou. Jesus Cristo pôde transformar a vida de um Zaqueu, pôde transformar a vida de uma mulher adúltera, pode transformar a vida de um casal cujo relacionamento esteja frio, esteja distante, e pode transformá-lo de novo num relacionamento digno de empolgação, de dizer, eu sou casado com a mulher mais linda do mundo, eu sou casada com o homem mais espetacular do mundo. Pastor Carlos Bregantin, por que você acha que as questões de ordem sexual na igreja têm peso, digamos, 5, 6, 10, né? Na hora que se trata de aconselhamento pastoral, na hora que se trata de intolerância, preconceito? E as questões, por exemplo, de ordem moral do crente, como, por exemplo, roubo, né? Que a gente está vendo por aí, mentira, fofoca, tem peso meio? Porque nós não lidamos naturalmente com isso.
Eu penso que já houve muita evolução nos últimos anos, graças a Deus, né? Tanto no seio da família quanto no seio das comunidades. Hoje você vê famílias que lidam com isso com mais naturalidade. Mas normalmente a família ainda terceiriza isso para a escola, terceiriza isso para os especialistas, terceiriza isso para os professores de escola dominical. Ou seja, nem em casa a gente está conseguindo lidar com essa questão. Claro, e se você não lida bem com isso no ambiente da intimidade da casa, você não vai querer que a sua comunidade, que é mais ou menos a réplica daquilo que acontece no cotidiano das pessoas, lide com isso. Nós preferimos fantasiar, preferimos viver nesse campo das ilusões, inclusive nessa coisa de que do casamento perfeito. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, não existe. Aliás, o que é perfeito nesse mundo? Mas as igrejas vendem vidas perfeitas para os novos convertidos e, por consequência, casamentos perfeitos. Enganosa, exatamente. É propaganda enganosa, porque a Bíblia não recomenda isso. Porque se os nossos corações não são confiáveis, se nós não podemos celebrar acordos de acordo com aquilo que o meu coração diz, porque ele não é confiável, ele precisa de um adendo, de um upgrade da graça de Deus para isso. A gente pode entender o grande interesse por esse assunto de duas formas. Por um lado, nós estamos vivendo um grande avivamento, que na verdade, pelo menos alguns dizem que é um inchamento, com pessoas com vidas pregressas que estão tentando adequar suas vidas de uma maneira ou de outra a uma prática cristã, digamos assim. Por outro lado, nós também estamos presenciando o crescimento de um outro evangelho, que é um evangelho antropocêntrico, que está dominando a maior parte da igreja evangélica hoje. Qual dessas duas questões, digamos assim, ou dessas duas razões, está pesando mais nessa questão do divórcio para o crente? Bom, primeiro assim, eu não concordo com essa coisa do avivamento. Eu acho que nós vivemos um grande surto de adesão. Um inchamento, como muitos dizem. Um fenômeno social. Explica-se muito mais pela sociologia do que por outros aspectos, né? Não entendo muito como número de conversão. Somos a igreja, somos a religião da moda. Da moda, então há uma adesão natural. E a adesão natural, desse tamanho, é óbvio, traz para dentro das comunidades aquilo que é o extrato da própria sociedade, aquilo que a sociedade está vivendo no seu dia a dia. Agora, também não se pode desconsiderar o fato de que há muitos que procuram com sinceridade e procuram com dores claras, com enfermidades claras, com desejos e propósitos saudáveis, gente querendo de fato consertar e acertar a vida. E aí, nesse sentido, tenho para mim que as comunidades sérias, os homens e mulheres de Deus que se consideram sérios nesse sentido, devem acolhê-los e tratá-los e liberá-los para a vida. Que eu volto no texto de Jesus e a mulher. Jesus libera aquela mulher para a vida. A comunidade de Jesus gera vida e não morte, sempre. Em que pese, às vezes temos que ter fóruns como este aqui, ou outros, Carlos, para a gente discutir a teologia da coisa. Mas na hora do vamos ver, eu tenho para mim que nós temos que liberar a pessoa para a vida. E se a gente puder acompanhá-los como crianças, bebendo leitinho até que eles amadureçam e se tornem homens e mulheres maduros para suas próprias decisões, é o melhor que nós podemos fazer. Um dos problemas que enfrentamos, que eu percebo muito, mesmo naqueles que vindo de igreja chegam a um seminário, é que há uma certa rejeição de qualquer coisa que seja norma. Porque iguala-se, equaciona-se a norma ao legalismo. E essa é uma visão distorcida do que seja tanto uma coisa quanto a outra. É necessário haver normas para que nós sigamos aquilo que o Senhor Jesus Cristo propôs, como vai e não peques mais. Nós temos um resumo do que Jesus falou com essa mulher. Não sabemos o que aconteceu em termos de conversa, mas essa era uma norma. Como ela saberia qual era? Bom, saia dessa vida de adultério. Nós precisamos apresentar o Evangelho com a sua gratuidade em termos de redenção, em termos de perdão. E com as suas exigências em termos de conformar-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que é essa maturidade que às vezes exige o leitinho, que às vezes exige a palmadinha no lugar apropriado, até a pessoa chegar a andar pelos seus próprios pés.